pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Minutos de Saber. Dando continuidade ao assunto sobre cavitação em bombas centrífugas, agora é a parte 2 do assunto. Eu dividi esse assunto, que é muito importante, em 2 vídeos, para que não fique muito cansativo, né, e todos entendam bem esse assunto, que é extremamente importante para quem trabalha com bomba centrífuga. Eu vou inicialmente, antes de continuar efetivamente o assunto, eu vou mostrar para vocês um experimento, creio que muitos já viram esse experimento aí, que é a vaporização de fluido utilizando uma seringa. Então vocês vão, é um vídeo curto, né, que faz parte da parte 2 do assunto, e vocês vão ver que é interessante, tá? Então ilustra muito o entendimento de como se forma a bolha de vapor, mesmo eu tendo fluido a temperaturas baixas, né? A água a temperatura normal, que é o caso que eu estou usando aí, uma temperatura ambiente. Eu espero que ajude o entendimento. E em seguida eu vou finalizar o assunto sobre cavitação em bombas centrífugas. Então vamos lá. Vou mostrar também que quanto menor a pressão o fluido vaporiza, essa experiência de uma seringa, né? Então eu peguei uma seringa, tá? Comum, coloquei um pouco de água, eu vou tampar agora aqui a entrada dela e vou forçar o êmbrio para trás. Olha o que vai acontecer. Eu vou pedir para a câmera aproximar bem. Vocês estão vendo isso aí, ó? O que é isso aí? É bolha de vapor, tá vendo, ó? Ó, aumentei a pressão, tá? Empurrei o êmbolo, tá? Vou forçar bem puxando agora. Quer dizer o que? Eu estou diminuindo a pressão. Vocês estão vendo lá, ó? Isso aí são bolhas de vapor, tanto que quando eu aumento a pressão de novo, ó, as bolhas somem. Então mais uma vez, ó, para a gente finalizar, tá? Então vocês podem fazer isso em casa para comprovar. Então, ó, vou puxar de novo, tá vendo, ó? Isso é bolha de vapor. Muita gente questiona bolha de ar. Não, se fosse bolha de ar, o êmbolo sairia, eu puxaria, né? Tá? Então vejam bem, mais uma vez, ó, tá? Vou pedir para a câmera aproximar bem mesmo, ó. Tá vendo, ó? Ó, ó, bolhas de vapor, tá ok? Aumenta a pressão, as bolhas somem. Então é isso aí, mais uma vez mostrado aí que se a gente diminui a pressão, né, no caso aí na água, o fluido vai o que? Vai vaporizar, tá vendo, ó? Então tá aí, ok? Então, gente, aqui eu coloquei álcool agora, tá? Tirei a água, coloquei álcool, né? O álcool ele volatiza muito mais rápido, então o que vai acontecer? Eu vou precisar criar uma pressão, uma menor pressão aqui para o fluido vaporizar. Então dá uma olhada, ó, quer ver? Olha como ele vai, as bolhas vaporizam muito mais intensamente, quer ver? Dá para perceber aí, ó? Olha quanta bolha, tá vendo? Ó, vou aumentar a pressão, as bolhas sumiram, tá? De novo, vou diminuir a pressão, tá? Vou puxar um êmbolo para trás. Olha lá, olha quanta bolha, tá? Então, quer dizer o quê? Que a pressão de vapor desse álcool, esse álcool 70% que a gente usa mesmo, a pressão de vapor é maior, tá vendo, ó? Aí, ó, olha quanta bolinha, tá? Então tá aí, gente. Então, quanto menor a pressão, mais fácil acontece a vaporização, ok? Bom, essa tabela aqui eu já havia colocado no vídeo 1. Né, que é uma tabela de pressão de vapor, já expliquei alguma coisa bem básica sobre ela, e falei que nós íamos usar aí, no nosso exemplo de cavitação, a água, né, a 20 graus, onde a pressão de vapor é 17,53 milímetros de coluna de mercúrio. Essas unidades aqui, né, estão em milímetros de coluna de mercúrio, ok? Então, vamos lá. Cavitação. Então, aqui eu procurei mostrar de uma maneira bem simples, né, gente? Eu não sou muito bom nesses efeitos, mas acho que vai dar para entender legal aí. A primeira coisa, cavitação, vejam que eu não desenhei nada do recalque aqui, ó. Por quê? Lembra que eu falei bem no comecinho do vídeo? Cavitação acontece em zonas de baixa pressão, acontece na sucção. Só para entendimento melhor, vamos supor que a gente desmonte uma bomba multistágio, uma bomba de 5 estágios.
Ah, professor, o que é uma bomba multistágio? Gente, eu tenho um vídeo no canal que fala a respeito de tipos de bombas, né? Eu recomendo que quem tiver interesse dê uma consultadinha lá. A bomba multistágio, bomba de vários rotores. Imagine que eu desmonte essa bomba, coloque os 5 rotores aí em cima de uma bancada e tenha um rotor cavitado, um rotor com danos de cavitação. Que rotor que é esse, gente? É o primeiro rotor. Por que o primeiro rotor? Porque é o rotor de sucção, é o rotor onde a pressão está baixa. Depois que o fluido passa do primeiro rotor, há um aumento muito alto de pressão. Aí não acontece mais a cavitação. Por quê? A cavitação acontece em região de baixa pressão, tá? Então, por isso que eu não desenhei nada aqui de recalque. Outra coisa, eu não desenho sucção positiva ou negativa, tá? Professor, o que é uma sucção positiva, uma sucção negativa? Tem um vídeo também no canal que fala a respeito, tá? Mas assim, sucção positiva, quando o nível do fluido está acima da bomba, acima da linha de centro da bomba, sucção negativa quando está abaixo. É muito mais provável acontecer cavitação em sucção negativa, ok? Professor, então quer dizer que não acontece cavitação em sucção positiva? Não, gente, não disse isso, acontece também. É menos provável, porque em sucção positiva nós já temos uma coluna, nós já temos uma pressão maior na bomba, tá? Em sucção negativa nós não temos essa coluna, ok? Então tá aqui, desenhei aqui esquematicamente aí um pedaço da bomba, né, a sucção. Então vamos lá, gente. Lembra lá da tabela que eu peguei como exemplo água a 20 graus, que a pressão de vapor é 17,53 milímetros de mercúrio. Transformei isso para quilograma-força por centímetro quadrado, tá? Tá aqui, deu 0,024. Então, o que acontece no bombeamento, gente? Existe aí uma passagem de fluido pela tubulação, existe uma movimentação de fluido pela tubulação. Por quê? A bomba, ela cria uma região de baixa pressão na sua sucção. Por diferença de pressão, existe o bombeamento. Se não ocorresse esse rebaixamento de pressão na sucção, se as pressões fossem iguais, não haveria o bombeamento, ok? Então, esse é só adiantando um pouquinho, o princípio básico de funcionamento de uma bomba centrífuga. Então, notem que o fluido ele está indo, tá, para uma região de baixa pressão. Ao mesmo tempo, gente, o que está acontecendo quando o fluido vai passando aqui? Ele está atritando, ele está tendo perda de carga. Tá? O atrito do fluido com as paredes da tubulação e o fluido com ele próprio causa uma perda de carga. O que é uma perda de carga? Uma perda de pressão. Se eu falei perda de pressão, ok? Então, coloquei um manômetro ali, pressão 0,08. A uma certa distância, coloquei um outro manômetro, 0,05. Por quê, gente? Porque houve uma perda de carga aqui, nesse trecho, tá? Nesse trecho aqui, olha quanto chegou a pressão, ok? Vejam que aconteceu aqui o que não deveria acontecer, mas aconteceu. A pressão do fluido bombeado ficou menor que a pressão que ele vaporiza, ok? Vamos ver o que acontece. Consequentemente, a pressão que vai diminuir mais ainda. Então, notem que a partir do momento em que a pressão do fluido bombeado atingiu a sua pressão de vapor, começou uma formação de bolhas de vapor. É todo fluido que vaporiza, gente? Não. Imaginem vocês uma panela, uma chaleira no fogo. Quando a água atinge 100 graus, onde começa a vaporizar, aquela água não vai vaporizar toda ela de uma vez e vai embora. Vocês vão começar a ver formação de bolhas de vapor, e essas bolhas, né, vocês vão ver subindo ali. Aqui é a mesma coisa, não é todo o fluido que vaporiza, é uma parte dele, tá? E por que essas bolhas estão indo para dentro da bomba? Porque está tendo fluxo, tá? O fluxo líquido está levando essas bolhas de vapor para dentro da bomba. E vai começar a acontecer um fenômeno aqui, ó, uma intensa implosão dessas bolhas no rotor. Então, vamos detalhar isso aí, tá? Vamos lá.
a implosão da bolha. Então, eu aumentei aí o desenho, né? Coloquei uma lupinha, né, para dizer que eu vou dar um zoom nessa região. Então, aqui nós temos a bolha de vapor na região de baixa pressão, e rapidamente ela deixa a região de baixa pressão e passa para uma região de alta pressão. Então, essa mudança é muito rápida, muito radical. Então, ela deixa para trás a baixa e entra em alta pressão. O que vai acontecer? Então, é assim, ó. Também aqui esquemático, né, gente? Então, é assim, tá lá o rotor, é o cara que vai sofrer, né? Ele vai apanhar muito esse cara na cavitação. Então, olha lá, as bolhas de vapor sendo levadas para dentro do rotor. Gente, isso aqui acontece muito próximo aqui à entrada do rotor. Só que não dá para desenhar muito pequenininho aqui, então eu desenhei mais aqui atrás, tá? Mas isso aqui, gente, acontece bem aqui. Ele deixa uma região de baixa pressão e entra numa região de alta pressão. Então, imagine aquela bolha, que era uma bolha de vapor, ela começa a ser apertada, começa a agir pressão, chega uma hora que vai acontecer a implosão dessa bolha. Então, ela volta ao estado líquido muito rapidamente. Nessa volta ao estado líquido, ela arrasta jatos de água, microjatos, na verdade, que começa um intenso bombardeio aqui. Então, é assim, ó. Vocês se lembram lá do vídeo que eu fiz lá da seringa de injeção? Quando eu puxo o êmbolo para trás, para baixo, eu diminuo a pressão, vira vapor. Quando eu aumento, que eu solto o êmbolo, eu aumento a pressão, o que acontece? Aquele vapor volta a ser líquido. Então, o que acontece aqui, ó? Então, aqui eu tenho uma região onde a pressão vai aumentando, né, conforme está chegando aqui nessa região. Então, começa aqui um aumento de pressão, essa bolha, vamos dizer assim, ela volta ao estado líquido e libera microjatos que atuam em altíssima velocidade, altíssima pressão e altíssima frequência. Eu não vou citar valores, que varia muito aí de acordo com as pesquisas, né? Mas, enfim, gente, tem um intenso bombardeio, né, nessa região aí. Aí muita gente pergunta, pô, mas como que um jato de água consegue, eu estou dizendo água, tá, gente, não é só água não, mas vamos supor que estejamos falando de água, como que um jato de água consegue fazer um estrago tão grande? Gente, como eu acabei de dizer, milhares de vezes por segundo, pressões extremamente elevadas e repetidamente, várias vezes por segundo, não há material que aguente. Claro que existem materiais que suportam mais. Por exemplo, se eu tiver um rotor de ferro fundido, ele vai sofrer muito mais do que um rotor de inox. Ok? Então, muitas vezes é comum, nós temos que conviver com a cavitação. Se eu tenho que conviver com a cavitação, o que eu devo fazer, gente? Eu não consigo mudar a instalação, não consigo mudar a rotação, não consigo mudar a temperatura de fluido bombeado. Esse assunto aí já é um assunto de NPSH, tá? É um próximo assunto aí. Tá? Um próximo vídeo. Então, aí eu tenho que conviver com a cavitação. E como que eu convivo com a cavitação, gente? Tendo materiais mais resistentes, tá bom? Só mais um detalhezinho, eu me lembro que, assim, não é exatamente o que acontece, gente, mas dá para entender bem. Não sei se você já viu em festa de aniversário, o pessoal, para fazer uma brincadeira com outros, pega uma bexiga, enche e coloca lá um pó, geralmente farinha de trigo. Aí deixa a bexiga lá cheia, pendurada. Aí vai um infeliz lá e fura essa bexiga. O que acontece com aquele pó? Ele não vai cair bonitinho, ajeitadinho, ele vai ser expulso, espalhado para tudo quanto é lado. Inclusive, né, a pessoa que furava, sujava ali de farinha várias pessoas, né? Então, imagina aqui, a bolha de vapor como sendo a bexiga. Tá? E aqui dentro tem o pó, tem a farinha. Eu começo a apertar essa bexiga, apertar, uma hora essa bexiga vai estourar, não vai? A hora que ela estoura, esse pó vai ser jogado, tá, em alta velocidade contra o rotor. Nesse caso aqui, em alta velocidade, eu estou dizendo o jato de fluido aqui, ok? Então, aí começa a cavitação, ok? E acontece o dano final, esse rotor que eu mostrei para vocês bem no comecinho do vídeo lá, né?
Então, esse aqui é um rotor que sofreu danos da cavitação. Gente, esses furos aqui não é cavitação, não. Esses furos estão cavitados também, tá? Mas esses furos são os furos de alívio do impulso axial do rotor, ok? Então, mas tá vendo aqui, ó, faltando pedaço. Então, um rotor como esse, totalmente comprometido, o sistema de bombeamento completamente comprometido, ok? Então, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado. Façam aí os seus comentários, deixem as suas perguntas, compartilhem o vídeo, façam sua inscrição, é muito importante, façam críticas, é muito bom essas críticas, né? Porque a gente tenta melhorar cada vez mais, ok? Então eu queria agradecer, desculpa aí se eu abusei na simplicidade das explicações, né? Mas eu acho que é uma maneira bastante didática, porque a gente trabalha com públicos variados, né? Tem pessoas que entendem muito, conhecem muito, tem pessoas que não conhecem nada, né? Tem pessoas que conhecem pouco, então eu procuro usar uma linguagem bem simples aí, ok? Então é isso aí, gente, obrigado, valeu, então até um próximo vídeo, espero que tenha ajudado aí vocês.